O termo behaviorismo é oriundo da palavra em inglês behavior, que significa comportamento. Sendo assim, é conhecido como a ciência do comportamento. Tal ciência é o conjunto de teorias psicológicas que explicam e até mesmo dão origem a determinadas ações, as quais, de acordo com estudiosos, são definidas por meio de estímulos positivos e negativos. Tal teoria teve início no ano de 1913 com o pesquisador John Watson. Para ele, o que forma o ser são seus aprendizados e o modo pelo qual tal ser é tratado desde sua infância. A teoria de Watson era baseada em 3 fundamentos. O primeiro deles era que qualquer criança poderia ser exposta a diferentes experiências e conhecimentos, sendo assim seria possível decidir o futuro das mesmas. A criança que fosse utilizada em seus estudos poderia adquirir qualquer profissão em seu futuro, poderia ser médico ou até mesmo um ladrão, dependendo de como Watson a tratasse. O segundo fundamento era do antimentalismo. Watson acreditava que os estados mentais internos, ou seja, desejos, metas, emoções, não são dados científicos, ou seja, não carregam herança genética. Geneticistas diziam que emoções como o medo eram instintivas, o que o pesquisador foi radicalmente contra, defendendo a ideia de que qualquer emoção poderia ser ensinada. Nesse experimento, conhecido como o experimento do pequeno Albert, o cientista juntou um bebê e um rato em uma mesma sala e observou que ambos se sentiram confortáveis na presença do outro. Em um segundo momento, toda vez que o bebê chegava perto do roedor, Watson fazia sons altos, batendo um martelo numa barra de aço, fazendo com que a criança começasse a sentir medo do rato, pelo estímulo negativo propagado pelo som assustador. Ao fim da experiência, o bebê passou a temer o roedor ou qualquer outro objeto ou criatura peluda, como o cachorro que também lá estava. O terceiro fundamento seria de que não haveria diferença fundamental entre as espécies, ou seja, ratos ou humanos poderiam ser ensinados a fazer uma mesma coisa. A partir do terceiro fundamento, pode-se apresentar Skinner. Skinner foi um grande behaviorista conhecido graças aos seus estudos durante a época da Segunda Guerra Mundial, nos quais o pesquisador utilizava-se da ciência do comportamento para adestrar pombos para que pudessem ser utilizados como pombos-correio. O seu experimento com aves foi feito de modo simples, no qual toda vez que o pombo virasse sua cabeça para o lado esquerdo, Skinner apertava um botão que fazia com que grãos descessem para o pote de comida da ave faminta. Sendo assim, estava sendo propagado um estímulo positivo. Skinner classificou o comportamento em 3 segmentos. O primeiro deles é classificado como comportamento reflexo, no qual o indivíduo age involuntariamente. O comportamento operante é o segundo, no qual o estímulo emitido pelo ambiente desencadeia em comportamento perceptível, e o voluntário, que é uma ação consciente do indivíduo em relação ao ambiente. Levar em conta que todo comportamento pode ser aprendido nos leva à cultura. Por definição, a cultura é um complexo, que inclui diversos segmentos. A ciência, o conhecimento, a arte, a moral, os costumes, as crenças, as leis e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano em família e em sociedade. Sendo o behaviorismo o comportamento de seres e a junção de seres, uma sociedade, juntando tal sociedade com seus hábitos e uma cultura, temos uma ponte entre a sociologia e a filosofia. Um bebê que nascesse numa cultura hippie, por exemplo, aprenderia a comer carne é um hábito ruim, e sendo assim, ingerir carne seria um costume repreendido. Logo, utilizariam a prática behaviorista de repressões e estímulos positivos para difundir a ideia de um ser inserido numa cultura desde pequeno. Deste modo, poderia ser deixada uma questão: será possível mudar a cultura de um grupo social utilizando-se apenas de práticas behavioristas?